Que tipo de economia nós temos? Será que nós somos comunistas ou capitalistas? Bom, nos 2 vídeos anteriores eu não dei a minha opinião, eu estava dando só fatos econômicos. Agora eu vou começar a dar a minha opinião, que é baseada no meu conhecimento e na minha análise da situação atual. A nossa economia só pode ser capitalista. Como a gente já viu, uma economia comunista é impossível. Mas isso só significa que os bens de produção da nossa economia não estão na mão do Estado. Não significa que o movimento comunista está morto, bem pelo contrário. E da mesma forma, o princípio movedor da sociedade não é somente a economia, porque o sistema capitalista ainda está em jogo. E como a gente viu, se o único princípio movedor da sociedade for a economia, ele vai destruir as próprias instituições que permitiram o desenvolvimento da sociedade econômica. O que é importante a gente ver aqui nessa análise não são questões que normalmente são abordadas em questão de análise econômica. Por exemplo, saúde pública. Então tem tendência de dizer que se a saúde é do Estado, o lugar é comunista, se a saúde é privada, então é capitalista. Mas isso é uma visão de 2 neurônios, é bobagem. Pouco importa se é o governo ou se é a indústria privada que oferece um serviço. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vai ter um sistema público e privado de saúde, e no Brasil a gente vai ter um sistema público de saúde. Mas a importância aqui não é na origem do dinheiro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde porque não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. E no Brasil tem pessoas que não são atendidas porque o sistema não é eficiente o suficiente para atender essas pessoas. Ou seja, nos 2 países tem pessoas que são atendidas e pessoas que não são atendidas, independente da fonte do dinheiro para financiar o sistema de saúde. Nos Estados Unidos algumas pessoas não têm acesso porque é privado, e no Brasil algumas pessoas não têm acesso porque é público. O que interessa é o poder que esse agente que está fornecendo o serviço tem. Isso é o ponto que a gente vai focar. Isso é o que interessa. Esse é o grande ponto que está em jogo hoje. Então, o poder que as instituições têm. Então, imaginem o poder que o órgão que fornece saúde para a população tem nas mãos, seja privado ou seja público. Imagina só, tu tem o serviço de saúde inteiro de um país nas tuas mãos. Isso é muito poder. Tradicionalmente, as empresas menores eram associadas com uma máquina estatal menor e com uma maior liberdade do indivíduo, porque tinham várias pequenas empresas privadas que competiam e então o público tinha mais opção e eles dependiam do público para isso. Não existia um certo monopólio. Mas hoje em dia, a gente vê que tem empresas que cresceram tanto que elas estão lado a lado ao Estado em questão de poder. Elas são tão grandes e tão poderosas que elas têm um poder como se estivessem jogando junto com o Estado. E a coisa chega a tal ponto que fica realmente indiferente se quem dá o serviço é o governo ou não. Então a saúde do SUS ou o sistema americano de saúde realmente não faz diferença de onde que vem. O que interessa é o poder que eles têm nas mãos e o tamanho das empresas que estão alinhadas ao órgão principal que seria o governo. O sistema brasileiro é 6 e o dos Estados Unidos é meia dúzia. Mas por que isso? Bom, é muito simples. É porque as empresas elas vão crescendo tanto que elas chegam em tal ponto que elas têm uma significância necessária para a sociedade. Elas integram um papel necessário. E assim, elas se unem e fazem laços tão fortes com o governo que já não importa mais se é uma empresa estatal ou não, mas sim que elas estão alinhadas. Chega a tal ponto que não importa quem tem o controle nominal da empresa, mas quem tem o controle na prática, quem consegue influenciar essa empresa na prática. Um exemplo ótimo é a empresa que é dona de mais de 400 marcas. Todo dia, 2,5 bilhões de pessoas compram pelo menos um produto dessa marca. Isso significa que 32% do planeta compra produtos dessa marca por dia. 22% do mercado de sorvete é só dessa marca. Do mercado inteiro de sorvete do mundo. E esse é o tipo de empresa do futuro. Esse é um exemplo ótimo de agora, que vocês podem pesquisar as marcas que eles têm. Elas estão indo para essa direção. E agora vamos ver um exemplo prático de um dono de uma empresa. Vocês acham que o Bill Portão é interessado em política porque ele está preocupado com o bem-estar das pessoas no mundo? Porque ele quer resolver os problemas do mundo? A fome, por exemplo, com o dinheiro que essa pessoa tem, já poderia ter sido erradicada em países que estão abertos para o auxílio internacional. Ou será que tem a ver com a importância que a empresa dele tem no mundo? Eu quero deixar vocês pensarem. Eu não quero convencer ninguém de nada aqui. Eu só estou questionando e eu quero que vocês perguntem isso também. Eu quero que vocês pensem nisso também. Porque perguntar um pouco nunca é demais. Então, o foco na economia não deve ser na eficiência que o mercado tem no presente momento. Ele deve ser dado no poder que as empresas que dominam o mercado têm e estão cada vez mais tendo. Isso porque pouco importa se a empresa é privada ou pública, se elas estão alinhadas, se os 2 setores estão jogando no mesmo time.
E bom, os escândalos do BNDES eu acho que são suficientes para mostrar o meu ponto aqui. Então, para resumir, que tipo de economia que nós temos hoje? Nós temos uma economia caracterizada por empresas muito grandes que estão alinhadas com o governo. Mas ainda assim, tem muitas pequenas empresas. Ainda existem muitas empresas pequenas, muitos empreendedores. Ou seja, no momento, nem tudo está em grande escala. Tá, mas essa situação é a mesma no mundo inteiro? Vou pedir se vocês puderem se inscrever aqui embaixo, se gostaram do vídeo, dar like, mandar para os amigos, que vai ajudar muito. Deu. Bom, é claro que os países do mundo, eles têm estágios diferentes. Uma coisa para se notar é, não existe economia comunista no mundo, simplesmente porque a gente já mostrou que é impossível. Então mesmo as ditaduras comunistas que a gente vê hoje não têm uma economia comunista. E isso também não significa que o movimento comunista está morrendo, como eu já disse antes, pelo contrário. Mas isso vai ser matéria de outro vídeo. Então a gente pega, por exemplo, a economia dos Estados Unidos em 2014, 48% da população trabalha para pequenos negócios. Ou seja, 52% da população, mais da metade da população, já não trabalha mais para pequenos negócios. E esse número baixou de 52% em 2000. Ou seja, que número será que a gente está agora? Vocês veem que tem um padrão que vai cair. E no Brasil, o número de pessoas que trabalham para pequenos negócios é muito maior. E ao meu ver, isso é uma coisa muito boa. Mas a gente tem que apreciar o que a gente tem enquanto a gente tem. E é importante ficar ligado nesse tipo de coisa. Então tá, gente. Esse foi o meu resumo da economia hoje, como que ela se encontra em diferentes estágios do mundo, mas com essa caracterização de um poder muito grande de empresas privadas que cresceram muito, tomaram uma parte importante do mercado, fornecem um serviço essencial para a economia e estão alinhadas ao governo. E o foco que a gente vai ver é no poder dessas empresas e não no lucro, não no dinheiro que elas fazem, porque a gente pode ver que poder na história é muito mais importante do que dinheiro. Se eu quiser ajuda em algum trabalho, eu não preciso pagar um tutor se eu tiver um amigo que pode me ajudar com ele. E essa é a diferença. Bom, essa é a análise que fica hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar o que vocês acham aqui embaixo, eu vou estar aqui para responder. Se vocês tiverem alguma dúvida também. Muito obrigado por assistirem até aqui, e no próximo vídeo nós vamos falar qual é o rumo da economia. Então, para onde que esse nosso estágio de agora está indo. E até a próxima. Um abraço.